Nessa aula a gente vai abordar aqui o conteúdo relacionado à cardinalidade. Um conteúdo bastante importante para a gente poder entender alguns conceitos aí que virão mais lá para frente, tá? Então esses são os tópicos que nós vamos ver aqui ao longo dessas aulas. Cardinalidade máxima, cardinalidade mínima, relacionamentos ternários, atributos com cardinalidade, atributos em relacionamento e identificadores. Nós vamos abordar todos esses assuntos e ao longo da aula nós vamos tirar dúvidas e ver aí quais são os principais conceitos que a gente tem que ter em mente quando se fala aqui desses conceitos de cardinalidade, que são bastante importantes. Então bora lá. Para dar prosseguimento, vamos aqui ver, só para relembrar, né, a última aula nós vimos aí questão de relacionamentos, né, tudo que interconecta uma ou mais entidades, ou como nós vimos na questão dos altos relacionamentos, interconectam eles próprios. Então, nós vimos aqui que os relacionamentos são justamente essa conexão entre entidades, pode ser uma ou mais de uma, e que mantém uma coerência, né? Faz isso aqui participar de um contexto, faz valer o sentido dentro do diagrama, dentro do minimundo que se trata aquele diagrama entidade de relacionamento. Então, nós temos aí os conceitos de cardinalidade de relacionamentos, né? O que a definição diz? É justamente o que? Quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a uma determinada ocorrência de entidade através de relacionamento. É justamente quantas vezes uma entidade pode se relacionar com as outras, e dentro dessas definições aqui, justamente de cardinalidade, nós temos umas subcategorias, né? As categorias aqui se dizem quais são as cardinalidades máximas e quais são as cardinalidades mínimas dentro de um diagrama de entidade de relacionamento, né? Como é que isso acontece? Então aqui nós temos um exemplo de cardinalidade, né? O que acontece? Como é que eu leio isso? Primeiramente, você se depara com esse diagrama, aí tem uma anotação aqui para cardinalidade. O que é que acontece? Como é que eu faço a leitura disso? Eu digo que eu tenho, sempre eu vou fazer a leitura. O que tiver do meu lado esquerdo, aqui no caso do departamento, a cardinalidade referente a esse lado, a essa entidade, vai estar no lado oposto. Sempre vai estar no lado oposto. Da mesma forma, a cardinalidade que está aqui do meu lado direito, referente aqui à entidade empregado, vai estar no lado oposto dela aqui, ou seja, no lado esquerdo. Aí nós temos a leitura, né, de como é que se dá a leitura. Expressa que uma ocorrência, né, essa cardinalidade 1 aqui, uma ocorrência de empregado, uma ocorrência, percebam, uma ocorrência de empregado, entidade do lado oposto, uma ocorrência de empregado, pode estar associada a, no máximo, uma ocorrência de departamento. Como é que eu faço a leitura realmente disso? Dessa forma, eu digo que empregado só pode estar relacionado a um departamento. Então, eu posso dizer que empregado está relacionado a um departamento, e da mesma forma eu tenho o oposto. Eu posso dizer aqui nessa cardinalidade que representa N, que ela se refere a outra entidade do lado oposto, diz que empregado só pode estar relacionado, vários empregados podem estar alocados a um departamento, assim como um departamento pode ter vários empregados. Então, nós temos um departamento pode ter vários empregados, N, e vários empregados podem trabalhar no departamento. Então, ele diz aqui, pode estar a ocorrência de muitas, ou seja, N ocorrências de empregados em um departamento. Posso ter vários empregados que trabalham em um departamento, assim como posso ter um departamento que possui vários empregados. Então, é sempre essa relação. A cardinalidade, do lado que eu me refiro, vai estar lá. Se eu estou falando de departamento, a cardinalidade dele vai estar no lado oposto. Se eu me refiro a empregado, a cardinalidade dele vai estar no lado contrário. Ou seja, departamento pode ter vários empregados e o empregado só pode trabalhar, vários empregados podem trabalhar em um único departamento. Então, cardinalidade máxima é como se trata aqui a questão dos valores. Não é necessário distinguir entre valores de cardinalidades máximas maior que 1. Então, o que acontece? Eu posso especificar, como já vimos alguns exemplos, né? Eu posso para 2, 3, 4, 5, mas não é obrigatório. Mas quando eu tiver essa questão de obrigatoriedade, no caso aqui, só vai ser quando tiver a obrigatoriedade, quando tiver lá, nós vamos ver em cardinalidade mínima. Na cardinalidade máxima, se for maior do que 1, eu não preciso, eu designo aqui pela letra
N que já é de vários. Mas quando estiver na mínima, sim, eu preciso especificar o mínimo necessário, é 1, é 2, é 3 e assim por diante. Então, dois valores de cardinalidade máxima são usados. Geralmente a máxima 1. Quando eu me refiro à cardinalidade máxima, eu faço referência a eu tenho 1, ou quando eu falo mais de 1, né, maior do que 1, eu cito a letra N ou M, algumas vezes vamos se deparar com isso. N ou M é um valor aí referente a muitos. Então, o maior valor possível fica aí variado. Então, eu posso classificar os relacionamentos, né, quanto à cardinalidade máxima, relacionamento binário, geralmente aqueles cujo envolve duas instâncias de entidades, né? Aí o bi vem de binário, então duas instâncias de entidades ou duas entidades possíveis, aí vão estar relacionados. Os relacionamentos binários mais comuns geralmente são esses, N para M, aqui vocês podem às vezes se deparar, em vez de ter um N aqui, desse lado aqui da cardinalidade mínima, né, o lado esquerdo, você pode separar com M em algum momento. Só para deixar claro que pode aparecer, dependendo da ferramenta que você utilizar, pode aparecer M, o diagrama que você vê pode aparecer M, N. Sempre vai ser N para N ou M para N, que vai dar o mesmo sentido, que é de muitos para muitos. Isso em cardinalidades de relacionamentos binários. Eu posso ter de 1 para N, 1 para muitos, né, que ele fala, ou de 1 para 1, quando eu tratar de relacionamentos entre duas instâncias de entidades. Então essa classificação de relacionamentos quando eu tenho relacionamentos do tipo binário. Eu tenho aqui um exemplo de relacionamento 1 para 1, né? 1 para 1. Eu tenho um exemplo aqui de um relacionamento com uma entidade. Nesse caso aqui tem duas instâncias da entidade pessoa que são classificadas aqui com dois papéis. Dentro da entidade casamento, nós já vimos esse exemplo, a pessoa pode se identificar como marido ou só pode ser identificado como esposa. Então é 1 para 1. Ela só obrigatoriamente vai ter um desses papéis aqui no autorrelacionamento. Nesse diagrama aqui no caso, eu tenho minha entidade empregado, tenho minha entidade mesa e tenho um relacionamento cujo nome é alocação. Eu só posso ter um relacionamento 1 para 1 nesse contexto. Como é que se dê isso? Um empregado só pode estar alocado a uma mesa, pode estar alocado em uma mesa, e uma mesa vai estar alocada para apenas um empregado. É a baia de trabalho, o lugar que ele trabalha, então vai ter um local para cada empregado, em todo esse contexto. Um empregado vai ter uma mesa e uma mesa vai estar alocada para um único empregado. Então esses são os relacionamentos binários de 1 para 1. Esse daqui é um exemplo, né? Mostra aqui detalhadamente. E outras definições. O relacionamento binário de 1 para N. O que é que acontece? Eu tenho aqui dois exemplos, né, de dois diagramas entidade e relacionamento. Eu tenho o seguinte, eu tenho entidade aluno, tenho o relacionamento inscrição entre as duas e entidade curso aqui. O que acontece? Como é que eu leio isso? Um aluno está inscrito em um curso, por exemplo, você está inscrito em sistemas de informação, está inscrito em ciências da computação, e um curso, assim como a nossa turma tem, pode ter vários alunos inscritos. Tem vários alunos inscritos no curso de sistema de informação, tem vários alunos inscritos em ciências da computação. Então, assim que a gente faz a leitura. Lembrando, a cardinalidade da minha entidade da esquerda sempre vai estar do lado oposto ao dela. A cardinalidade da minha entidade direita sempre vai estar do lado oposto ao dela. Então, o aluno está inscrito, possui inscrição em um curso, e um curso pode ter vários alunos N aqui inscritos. A mesma coisa eu tenho aqui em relação a empregado e dependente. Eu tenho a entidade empregado, tenho um relacionamento que eu posso colocar o nome aqui, e dependente. Um empregado pode ter vários dependentes, lá pode ter a mãe dele, pode ter a avó, pode ter um filho, pode ter mais de um filho. E um dependente só vai estar, ou vários dependentes, vão estar relacionados a somente um empregado por vez. Independente da quantidade de dependentes que o empregado possua, aquele dependente, o dependente 1, dependente 2, dependente 3, vai estar associado a somente um empregado, não a dois empregados por vez nesse contexto. E o relacionamento 1 para N, né, nós temos aqui também uma aplicação relacionamento binário, né, mesmo tendo só uma entidade, mas é um autorrelacionamento, são duas instâncias da entidade empregado, apesar de ser a mesma entidade, são duas instâncias dela mesmo, o relacionamento recursivo. Então nós temos aqui empregado, nossa entidade empregado, e nós temos o relacionamento cujo nome é supervisão. Temos as nossas cardinalidades de 1 para N. Um empregado pode ser supervisor,
está no cargo aqui de supervisão, e vários empregados podem ser supervisionados. Então nós temos aqui justamente esse autorrelacionamento que é aplicado no nosso relacionamento binário de 1 para n. E os relacionamentos binários aqui de n para n, ou m para n, de muitos para muitos, né, que a gente chama também. O que acontece? Eu tenho a aplicação. Um engenheiro pode estar alocado em... vários engenheiros podem estar alocados em vários projetos. Então tem um relacionamento aqui que chama de n para n. Assim como um projeto pode ter vários engenheiros. Então eu faço esse relacionamento aqui de um para o outro. Assim como eu posso ter, nesse outro exemplo aqui, de n para n, um médico consulta vários pacientes e um paciente pode fazer uma consulta em vários médicos. Um médico consulta vários pacientes e um paciente faz uma consulta em vários médicos. Então, isso aqui nós temos a representação dos relacionamentos n para n. Outros exemplos, ó, o de n para n, relacionamento n para n, nós temos aqui peça, capacidade fornecedor, nossa entidade peça, nosso relacionamento capacidade e nossa entidade fornecedor. Uma peça pode ser fornecida por vários fornecedores e um fornecedor pode fornecer várias peças. Assim como um produto, em sua composição, pode ter vários compostos e ele possui vários componentes. Então, relacionamentos n para n. Vamos fazer aqui, continuar aqueles exercícios anteriores, ver alguns exemplos de cardinalidades. Veja o exercício aqui, leia, dê uma pausa aí e veja se você consegue identificar quais as cardinalidades possíveis referente àqueles exemplos anteriores que nós vimos. Nós começamos a construir as entidades, começamos a construir os relacionamentos e agora nós vamos preencher com a última parte, que é justamente a penúltima parte, aliás, que é justamente a questão das cardinalidades, com quantas vezes uma entidade se relaciona com a outra. Nós temos aí. Então, bora lá. Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas. Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira. Então, vamos aí ver como fazemos a identificação de cardinalidades. Então, em cada venda são vendidos vários produtos. Então, entre o relacionamento produto e o relacionamento venda, vão ter o quê? Vários produtos. Então, de venda para produto, eu vou ter um N, porque eu identifico que são vendidos vários produtos. Então, como eu tenho um número indeterminado de quantidades que é maior do que 1, a cardinalidade máxima eu defino aqui que é do lado produto, vai ser N, porque é a quantidade de vendas de vários produtos. São vendidos vários produtos. E continuando do outro lado, né? E um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas. Produtos iguais podem aparecer em vendas distintas. Então aqui eu já encontrei a nossa primeira cardinalidade no exemplo daquele nosso diagrama. Continuando. Cada venda veja que se refere aqui à entidade venda, é efetuada por um vendedor. Então, a minha cardinalidade de venda para vendedor vai ser o quê? Venda. Lá na ponta, se referente a vendedor, vai ser 1. Referir aqui a 1. E para cada venda efetuada, nós temos venda e cliente, né? É efetuado para um cliente também. Então, vamos aqui de venda. Lá para cliente, nós vamos ter o relacionamento de cardinalidade do tipo 1. Aqui é a cardinalidade mínima 1. E continuando, ó, percebo que já começa a ganhar um contexto aqui, né? Começa a fazer sentido o meu diagrama. E um produto que está armazenado em uma prateleira, como é que eu relaciono? Um produto está armazenado em uma prateleira. Então, o meu produto, a cardinalidade dele que vai estar lá do lado oposto, vai estar organizado em apenas uma prateleira, armazenado em apenas uma prateleira. E eu posso ver, já que contextualmente falando, que uma prateleira, só observar isso na realidade, vai conter vários produtos lá armazenados. E também aqui, só para finalizar,
temos ainda a parte penúltima aqui, temos o que de cliente. O cliente pode fazer várias vendas, ou o cliente pode estar relacionado a várias vendas, né? Cliente pode ter N vendas relacionadas, né? Muitas vendas. E, assim como o vendedor, efetua várias vendas. Vendedor efetua várias vendas. Então, esse aqui é o nosso diagrama já com quase 100% completo, aqui já possuindo as nossas cardinalidades. Aí tem outro exemplo aqui, vocês podem observar depois, aqui ler direitinho, ler essa parte, que nós vamos identificar aí nas próximas aulas do que se trata. Então, vamos aqui ver esse exemplo, como é que se trata ele. Vamos ler, né? A administradora trabalha tanto com a administração de condomínios quanto com a administração de aluguéis. Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações. A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais. Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Percebe que já começa a aparecer relacionamentos aqui, questões de cardinalidade. Uma pessoa pode possuir diversas unidades. Outra possível cardinalidade aqui. Cada unidade pode estar alugada para, no máximo, perceba, cardinalidade aqui, uma pessoa. E uma pessoa pode alugar diversas unidades. Lendo devagar, você percebe que as cardinalidades já se mostram aqui bem visíveis. Vamos ver aí qual seria a possível resposta para esse contexto da nossa administradora de imóveis e qual seria o diagrama representando ele. Então, bora lá. Nós temos a administradora, temos todas as cardinalidades e temos aqui os relacionamentos juntamente com as nossas entidades. Bora lá. Um condomínio, na composição dele, pode ter diversas unidades, diversos prédios, diversos apartamentos. E uma unidade geralmente vai estar relacionada a um condomínio. Aquela unidade específica, aquele apartamento vai estar relacionado a um condomínio. Uma unidade pode possuir, vai ser alocada, vai ter aluguel somente para uma pessoa por vez, né? Uma unidade do condomínio, prédio ou apartamento vai estar alugado para uma pessoa. E uma pessoa pode fazer vários aluguéis de diversas unidades, né? E a unidade aqui, a propriedade, né? Uma unidade pode estar relacionada a várias pessoas e uma pessoa pode possuir diversas unidades. Então, nós temos dentro desse contexto esse diagrama aqui. Poderia ter outra forma de se construí-lo. Beleza? Percebam que unidade e pessoa tem dois tipos de relacionamentos distintos aqui. Nós temos relacionamento de N para N entre unidade, propriedade e pessoa e o relacionamento de 1 para N ou de N para 1 em relação à unidade e pessoa com aluguel. Então, por enquanto, vamos aqui para esse vídeo, não ficar muito longo, e na próxima aula a gente vê o conceito de cardinalidade mínima, visto aí todos esses conceitos anteriores sobre cardinalidade, como ler, como se aplica, beleza?